Eu sou Joyce Galvão e junto com a União vou mostrar para você como fazer o bolo perfeito. Eu vou revelar tudo, todos os meus segredos e dicas para que você, aí na sua casa, consiga fazer o bolo perfeito. A gente já aprendeu a fazer a massa, o recheio, a cobertura, a montar o bolo de duas maneiras e agora finalmente a gente vai aprender a cobrir e decorar o bolo. O bolo já descansou 2 horas na geladeira, ele tá gelado. Eu vou vir com essa espátula, que ela é pequena, tá? E eu gosto desse tamanho porque você tem mais firmeza com a mão e além do que vai pesar menos. Então quem tem problema de tendinite, às vezes trabalha muito com bolo, esse é o melhor utensílio. Então minha cobertura tá pronta. Eu vou pegar um pouquinho com a minha espátula e vou começar a espalhar pelo bolo. Essa primeira cobertura, ela não vai ficar perfeita, ela só vai servir para a gente segurar as migalhinhas do bolo e aí vem com uma segunda cobertura, então deixar o bolo bem retinho, bem perfeito e sem nenhuma migalha atrapalhando. Então aqui eu já passei uma camada bem fina da cobertura e eu vou vir agora com esse utensílio aqui que eu chamo de régua de bolo, tá? Uma espátula, ela também me dá bastante firmeza. Eu vou apoiar no meu prato e vou girar para tirar todo o excesso. Esse prato giratório que eu estou utilizando, ele facilita muito o trabalho. Se você não tiver, dá para fazer sem ele também sem nenhum problema. Você só vai ter que fazer aí umas manobras um pouco mais trabalhosas. Mas se eu puder dar uma dica, a minha dica é que você invista num prato desse, principalmente se você faz muito bolo. Então aqui eu já passei a minha régua ao redor do bolo e aí eu vou dar só uma corrigida no topo. Meu bolo ele ainda não tá reto, tá? E não quero que ele fique reto nesse momento, eu só quero fazer essa primeira cobertura. E eu vou levar o bolo uns 10 minutinhos pro freezer para essa primeira camada firmar e aí, então, eu vir com a camada de finalização. Então o bolo ele já gelou um pouquinho, agora a gente vai para a segunda camada da mesma maneira. Eu vou pegar com a minha espátula e vou cobrir o bolo. Então aqui eu tô com uma camada mais grossa e eu vou seguir o mesmo processo. Eu vou vir com a minha régua e devagar eu vou alisar o bolo. Aqui no topo eu vou pegar a minha espátula mais ou menos 45 graus e vou jogar para dentro. E aí aqui agora fica um pouco na base do olhômetro. Você pode usar um nivelador e colocar aqui no topo do bolo e ver se ele tá um pouco torto para a esquerda, um pouco torto para a direita. Aqui como o nosso bolo é pequeno, se eu olhar eu consigo ver as imperfeições. E aí é só eu colocar um pouco mais de creme onde ele tá mais baixo. E aí cuidar para deixar o topo dele bem retinho. Então, meu topo tá reto. No momento que eu passei a régua, se vocês observarem, aqui ficou um buraquinho. Então, é só vir com mais cobertura, tampar. Achar mais alguma imperfeição que possa ter e ir corrigindo com a espátula. Aí, com essas imperfeições corrigidas, a gente passa de novo a régua do bolo. Quantas vezes forem necessárias até você ver que a lateral do seu bolo ficou bem reta.
Aí a lateral reta, a gente também vem pro topo e vai formando a quina, né? Então, tirando aquele excesso que subiu de cobertura, a espátula 45 graus e sempre limpando. Eu passo a espátula e limpo no bowl. Eu passo a espátula e limpo no bowl. E pronto, seu bolo tá reto e agora a gente vai partir para decoração com o bico. Então, meu bolo já tá com a segunda camada de cobertura. Então, por exemplo, se eu quiser deixar o bolo só assim, posso deixar. Se eu quiser passar alguma decoração em volta, enfim, agora é a hora de usar a criatividade. Para a decoração do nosso bolo, eu coloquei a cobertura num saco de confeiteiro com o bico pétala médio. Então, com a parte mais fininha do bico para baixo e a parte mais gordinha para cima, a gente vai começar a fazer um movimento de zigue-zague no bolo. Fiz a primeira camada, agora é só fazer a segunda por cima, bem pertinho dessa que eu já fiz. Agora vai até o final, o mesmo processo. E assim a gente termina a série do bolo perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham sucesso na receita e se fizer, posta sua foto, compartilhe com a hashtag Por um Mundo Mais Doce. Até a próxima!